E aí, galerinha do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos aí para mais um vídeo. No vídeo anterior, para aqueles que não assistiram, eu falei sobre a queda de Satanás, sobre a rebelião que ocorreu ali no céu. Eu irei fazer aqui alguns apontamentos, retomar um pouco da história anterior de uma forma bem sucinta e posteriormente aí a gente ingressa aí nesse segundo vídeo. O segundo vídeo tem como tema a criação, a criação desse mundo que eu e que você habita. E após isso, ao final, eu irei aí trazer a mensagem de Deus para você. A gente viu, né, nós vimos aí que no vídeo anterior, Lúcifer alimentou um sentimento de inveja, primeiro em relação a Cristo, posteriormente ele tenta aí manipular a corte angelical, e uma das afirmações que ele utiliza é que as leis de Deus eram leis injustas, e ele tenta aí estabelecer um governo acima do governo de Deus. A tentativa não dá certo, há uma guerra no céu, onde ele consegue aí arrastar a terça parte dos anjos com ele, e ele é expulso do céu. Uma dúvida que provavelmente alguns de vocês fazem é se a expulsão de Lúcifer ela foi anterior à criação ou se ela foi após a criação. Eu falei isso no vídeo anterior, mas eu irei retomar aqui de uma forma bem sucinta. Com base nos estudos teológicos, a gente entende que a expulsão de Lúcifer do céu ela ocorreu antes da criação. Então Lúcifer foi expulso do céu. Posteriormente, Deus ele cria o nosso mundo e também cria a raça humana. Tem um texto que eu queria ler para vocês, e eu vou pegar o óculos dessa vez para não ficar aí com a cara enfiada na Bíblia. Ele está em Lucas, o capítulo é o 10 e o versículo é o capítulo 18. E diz o seguinte: mas isso é Cristo falando, tá? Ele fala que eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que eu quero trazer para vocês é que quando Satanás ele sai, ele perde o acesso ao céu, ele não é expulso para o nosso mundo, para o planeta Terra, ele é expulso do céu, tá? E como eu disse anteriormente, até então a Terra não havia sido criada. Vou pegar uma folha aqui, tá? É só para eu não me perder em relação à história e não deixar de trazer os elementos que eu acho necessário. Eu acho que aquilo que Deus ele colocou no meu coração, eu devo transmitir para você que me assiste. Geralmente, a história da criação do universo é uma história, de certa forma, muito conhecida, né? Eu conheço, você conhece, ou alguém que não estude a Bíblia ou que não pertence a nenhuma comunidade cristã conhece a história bíblica, a história da criação. Isso é muito em função das teorias que a gente tem. A gente tem aí a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. A teoria do evolucionismo é uma teoria, no meu olhar, superada. Eu não vou trazer aqui a teoria do evolucionismo e trazer todos os elementos, mas de uma forma bem rápida, né? A gente tem aí uma teoria
que não é provada cientificamente através dos métodos científicos, é só uma teoria. Talvez alguns de vocês se pergunte quais são os métodos científicos, e para elucidar o que eu quero dizer, hoje se você colocar um copo de água dentro de uma geladeira, de um refrigerador, a X graus, a água passa do estado líquido ao estado sólido. E se você repetir isso 100 vezes, 200 vezes, o resultado é o mesmo. Então, isso é um método científico, aquilo que você pode experimentar em laboratório, provar e repetir. A teoria do criacionismo é apenas uma teoria, não é um método que se pode provar. Hoje não existe possibilidade de criar um universo dentro de um laboratório. Então, eu acho que não existe dúvida em relação à origem da raça humana, a nossa origem, ela advém do Criador. E dando continuidade aí, dando sequência, a gente tem aí alguns elementos a apontar, né? A criação do universo, a criação do ser humano, ela não foi feita unicamente por Deus, né? Tem um verso bíblico logo ali em Gênesis capítulo 1 que fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus usa o verbo no plural. Ele não fala farei o homem. Se ele estivesse sozinho, ele diria farei. Mas ele usa o verbo no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então, não resta dúvida, inclusive com base nos textos bíblicos, Gênesis capítulo 1, que durante o processo de criação do universo, a gente tem ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E inclusive, no vídeo anterior eu falo que um dos motivos pelos quais Lúcifer ele se rebela contra Deus é porque ele não penetrava nos planos do Pai como Cristo, Deus Filho, penetrava. E ele se achava superior ao ponto de conhecer todos os planos de Deus. Superado, né, esse processo aí, que a expulsão de Lúcifer do céu foi antes da criação, e que Cristo participou da criação junto com o Deus Espírito Santo e o Deus Pai, a gente entra aí na criação do mundo, né? Alguns apontamentos que eu faço para vocês é que durante todo esse processo de criação a gente tem aí dias literais, a gente não tem dias simbólicos. Algumas dúvidas que surgem em relação a se o processo de criação ele foi um processo que ocorreu em dias literais ou dias simbólicos, mas com base nos estudos bíblicos e também com base aí no que aponta a teologia, a gente tem aí dias literais, né? Então, trazendo aí um pouco dessa criação, a gente tem aí primeiro a criação dos seres vivos, né, da flora e da fauna. Posteriormente, temos aí a criação do homem. E algo que eu acho extremamente interessante trazer para vocês é que se vocês fizerem uma análise de Gênesis capítulo 1, nós iremos ver que todos os elementos eles foram criados a partir da palavra, né? Deus diz que haja luz e a luz passa a existir, e assim é com os demais elementos da criação. E durante o processo de criação, Deus ele coloca ali as próprias mãos dele no homem. O que eu quero trazer com isso é que nós, seres humanos, somos importantes ao ponto do próprio Criador, no momento da criação, colocar as próprias mãos ali. Ele participa de uma forma mais intensa desse processo, né? E tem ali o momento que ele sopra nas narinas do boneco de barro que é Adão, e Adão passa a ser uma alma vivente.
Então aí eu acho que não resta dúvida do quão importante nós somos, né? Tanto que toda a criação ela foi feita em função do homem, né? A criação ela foi feita, a terra, a flora, a fauna, ela foi feita para você, para mim e para o casal edênico. Se você tem dúvida do quão importante você olha para esse verso e para esse detalhe da criação, né? Deus colocando a mão ali no barro, colocando a mão em Adão e ele com as suas próprias mãos construindo, trazendo à existência o homem. Então a gente tem aí um panorama do quão importante nós, como filhos de Deus, somos, né? Até a própria crucificação de Cristo, né? Ela se dá em função de nós seres humanos. E após a criação aí de Adão, outro elemento que eu acho extremamente interessante trazer para vocês é que Adão ele é criado com capacidades inimagináveis. Eu vou te dar um exemplo. No momento que Deus ele cria Adão, ele chama Adão e fala: olha, Adão, vem aqui. Tá vendo tudo isso aqui é para você, é teu. E Adão começa a olhar e Deus traz ali os animais e Adão começa a nomear os animais. É algo conhecido de vocês. Só que se você parar para pensar, a quantidade de espécies que temos hoje de seres vivos, não só espécies animais, mas espécies vegetais, e se você olhar, Adão nomeou todas essas espécies, Adão conhecia o nome de todas elas, desde o elefante ao inseto, e conhecia o nome de toda a variação de vegetais. Então eu estou trazendo isso porque assim, hoje é muito difícil nós memorizarmos algo. E Adão não só nomeou, como memorizou e conhecia cada uma dessas espécies, inclusive o funcionamento dela. Algo que eu acho interessante é que durante esse processo Deus trouxe ali a Adão todo o conhecimento acerca do funcionamento, da estrutura, coisa que hoje a gente estuda e acaba aí tendo uma certa dificuldade de memorizar. Então, Adão, quando ele sai ali das mãos do Criador, Adão sai dotado de capacidade, mas uma capacidade inimaginável, né? Tanto que Adão ele tinha cerca de 3 metros, Eva era um pouquinho menor que Adão, e ao longo do período, após o pecado entrar aí no Éden, nós como seres humanos passamos a regredir, tanto em estatura quanto em relação às nossas faculdades mentais, né? E, enfim, a gente tem aí esse processo de nomeação dos seres vivos. Adão percebe que ele não tem uma companheira, alguém igual a ele. Deus traz à existência Eva, mostrando que nós seres humanos não fomos feitos para viver só, mas em sociedade com os nossos iguais. E após essa criação aí do casal edênico, algo que eu quero trazer para vocês é que Adão ele tinha acesso livre aos anjos e tinha acesso livre ao Criador, né? Então, imagina, talvez no cair da tarde ou pela manhã, ao nascer do sol, Deus vindo ter com Adão e conversando com Adão e explicando os mistérios que hoje é encoberto para mim e para você. Algo que é interessante também trazer é que Adão e Eva, o casal, eles foram advertidos acerca da expulsão de um anjo, que até então era um anjo de luz, que era Lúcifer, né? E após ser expulso do céu, esse anjo passa a receber o nome aí de Satanás,
E toda a rebelião, aquilo que eu contei ali no vídeo anterior, né, essa rebelião, Lúcifer persuadindo ali os anjos, isso foi contado a Adão pelo próprio Criador. Né? Então Deus conta a Adão essa história e adverte a Adão, tá? Então Adão tinha ciência de quem era Satanás, tanto que eu vou trazer isso no vídeo posterior, não nesse vídeo, mas só para esclarecer o motivo pelo qual Adão ele se transforma em uma serpente é porque se ele viesse como anjo, a Eva o reconheceria, né, e saberia que era ele, até porque mesmo ele perde a glória dele, toda a majestade, né? Então esse é um dos motivos pelo qual ele se transforma em uma serpente, tá? Uma outra curiosidade, acho que não é mais novidade, que não era uma maçã, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal. É interessante trazer aqui para vocês que existiam duas árvores, né? Ali quando Deus traz a existência Adão e Eva, ainda não havia, como que eu posso dizer, não havia o pecado, não havia a morte, e a gente tinha ali duas árvores, né? Que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantada no centro do jardim. Da árvore da vida, Adão e Eva tinham acesso livre, eles poderiam comer. Tanto que a Bíblia fala ali, né, que Deus disse que eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida eles tinham acesso, né? E posteriormente a gente tem a queda, mas não vou tratar nesse vídeo. A história você já conhece, então é só um resuminho mesmo, tá? Mas quais lições quais lições nós podemos tirar da criação do universo? Eu acho que a primeira lição, né, e eu espero que você traga isso para você, é que Deus ele é extremamente grandioso. Pensa comigo, Deus ele é tão poderoso ao ponto de apenas com a sua palavra ele trazer à existência todo o universo. A gente tem ali a Bíblia falando, né? Faça-se a luz e Deus cria as águas, né? E os animais, mas ele fez isso apenas com a sua palavra, com a palavra da sua boca. Então a gente tem aí uma noção da grandiosidade de Deus, da grandiosidade divina. Eu não sei qual é o tipo de problema que você enfrenta, mas todos nós temos problemas durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui na Terra. E às vezes a gente acaba olhando para o problema e a gente esquece que o Deus que me fez, o Deus que fez você, que nos criou e que é o Deus que está nesse momento comigo e com você, ele é poderoso ao ponto de apenas com a palavra ele criar o universo, né? Tem um texto bíblico que fala que não existe, né, o cair de uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus, né? E se hoje você enfrenta algum tipo de problema, seja ele qual for, olha para o processo da criação e para o Deus que você serve, para o Deus que você tem do seu lado. Se ele trouxe a existência a criação e se ele foi capaz não só de expulsar Lúcifer do céu, né, e derrotá-lo, né, eu te pergunto, você ainda tem dúvida de que nesse momento da tua vida, que nesse momento talvez você esteja aí com uma vida carregada de problemas, com dificuldades, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade matrimonial. Eu te pergunto, você tem dúvida de que o Deus que você serve, ele pode
trazer a solução para esse problema? É uma pergunta que eu faço e acredito que você tem a resposta. Em relação a uma outra lição, algo que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a importância que nós temos dentro do plano espiritual, né? Durante todo o processo de criação, Deus cria o casal edênico, Adão e Eva, e a coroação da criação de Deus é justamente a criação do homem, é a nossa criação. Tanto que eu imagino aqui uma conversa entre a Trindade, né? E Deus fala assim, nós iremos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, de todos os seres criados, e eu coloco os anjos nesse patamar, nós fomos criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, não só fisicamente, mas internamente, né? Então assim, Deus ele tem um afago e um amor assim tão grande pela raça humana que ele cria a raça humana semelhante a ele, né? De todos os seres criados, os únicos que, se vamos colocar, se parece com o próprio Criador somos nós. Então, não tenha dúvida do amor que Deus ele tem por você. E para finalizar o vídeo, para não ficar um vídeo longo, nesse momento eu acho que a mensagem de Deus, não só para mim, porque foi o que eu entendi dessa mensagem, mas é uma mensagem também para você, é que nós somos o que existe de mais precioso e de mais importante dentro da criação do universo. Olha a importância que você tem. Eu não sei se talvez você olha para você e você acha que você não tem importância, porque talvez alguém te tratou com desdém, alguém talvez tenha feito pouco caso de você. Eu não sei exatamente qual que é o teu problema, mas falando de uma forma geral, não esquece que você é a coroação da criação desse mundo e que você é o que existe de mais importante dentro de todo o universo. Então assim, Deus ele está olhando para você nesse momento, tá? Não tenha dúvida disso. Você não caiu nesse vídeo por acaso. Tenho certeza disso. E plano de Deus que você escutasse a mensagem que ele tem para você, tá? Então assim, nesse momento, independente do que você esteja passando, o Criador está do teu lado e com certeza no momento dele você vai vencer todas as dificuldades que você tem passado, tá? Essa é a mensagem, tá, de hoje. No próximo vídeo nós iremos falar aí sobre a queda do casal edênico, a queda de Adão e Eva. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, tá? E galera, comenta, faz alguns apontamentos, uma crítica, e conforme a crítica de vocês a gente vai tentando adaptar o vídeo, tá? Às necessidades de vocês. Valeu, eu agradeço a vocês pela atenção, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando e até o próximo vídeo.